Salmo 142. Salmo 142 é um salmo que a gente vai refletir um pouco aqui nesse salmo. Eu já dei umas pinceladas durante o culto hoje e serei breve. É uma oração em meio de um grande perigo. Quem fez essa oração foi Davi. O contexto desse salmo, só para adiantar os irmãos, está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 22 ao 24. Só que a gente não vai ler todos esses capítulos todos, mas é o contexto geral das aventuras de Davi. Davi foge de um rei que estava louco, que disse que estava louco. O rei, só faltava essa, mais um doido na minha porta. Davi se fez de doido, foi embora, mas só que ele foi para essa terra também fugindo. Ele estava fugindo de quem? Deixa eu ver uma escola bíblica dominical avançada. Fugindo de Saul. E por que ele estava fugindo de Saul? Ciúme. Você sabia que tinha ciúme dele, inveja? Quando ele não era oficialmente rei ainda, ele era um pastor de ovelha, ele começou a ganhar fama, porque ele foi levar o lanche dos irmãos na guerra, e lá estava lá o gigante, né? Ali desafiando todo mundo, e Davi, só para relembrar bem rapidinho a história, bem conhecida, ensinada na escola bíblica dominical, as criancinhas, né? Aí Davi olhou aquele gigante, quem é esse incircunciso? E começou a ficar chateado, porque ele estava desafiando o exército do Deus vivo. E Davi, depois dali, fez: o que é que o rei dá quem derrubar esse camarada aí? Aí disse: vai isentar de imposto, vai dar terra, ainda dá a filha dele, vai casar tudinho. Aí Mical, bonita aqui só. Aí tal, aí Davi se interessou. Aí Davi: vou matar o irmão dele. Mas rapaz, você é enxeridinho, né? Os irmãos dele não gostaram não. Você vem pegar o lanche para estar espiando aqui, vai embora, menino. Mas Davi era um menino de Deus, era um jovem de Deus, que realmente ele enfrentou, e por conta disso, Davi, ele sofreu. Você sabia que quando você se sobressai na sua função, em algum lugar, no trabalho, em qualquer lugar, tem pessoas que ficam logo com ciúme de você, fica com ciúme. Aí quando você está na pior, chega junto, chorando. Quando você está melhor, ele não quer saber. E Davi derrubou o gigante, ficou famoso. Aí as bailarinas lá do reinado de Saul disseram assim: Saul matou 1000 e Davi matou quanto? 10.000, aí piorou. Aí que a ciumeira tomou conta, né, de Saul, e Saul já não via ele com bons olhos, queria matá-lo. Então todo o enredo, toda a história, aí Davi fugindo, Davi foi bater lá na terra dos Cananitas, numas grutas chamado a Caverna de Adulão, tá? Era aproximadamente 25 quilômetros de Jerusalém. Enfim, Davi foi para lá correndo, muitas grutas, eram muitas cavernas, e Davi escondeu numa delas. Pronto, esse é o contexto geral, e aqui Davi faz uma oração na angústia. A gente vê que o salmo de Davi é um salmo que tem história. Se você ver o capítulo 3, por exemplo, o capítulo 3 fala da perseguição do filho de Davi. Como é o nome dele agora? Como? Absalão. Eu estava com Adulão, ia chamar Adulão por causa da caverna de Adulão. Aí fica embaraçando as ideias, né? Absalão. O filho também que conspirava contra o pai. Será que ainda existe hoje filho conspirando contra a mãe, contra o pai, para morrer, para ficar com tudo? Essas coisas aí que existem por aí, né? Mas então, gente, Davi, ele estava na caverna, mandou chamar o pai, mandou chamar a mãe, e alguns falam que no capítulo 22, versículo 2, de 1 Samuel, diz que se reuniu 400 homens, mais de 400 homens ali, todo mundo endividado, apertado, tristecido. Pensa numa equipe. Vê aí 1 Samuel, só para a gente ver o contexto, 22, versículo 1. Pronto, para a gente se situar e entender o salmo. Inclusive, esse salmo de número 142, ele foi, segundo os estudiosos, foi escrito, Davi fez uma poesia, pensando no que Deus, naquele momento da caverna de Adulão. Mas não só esse, o Salmo 56 também. Foram 2 salmos, segundo os estudiosos, que foram escritos quando Davi estava nessa perseguição ferrenha de Saul. Samuel 22, versículo 1. 1 Samuel 22, 1. Vamos ver se a gente vê aí. Só para a gente entender esse contexto que fala de Davi. Vamos lá. Olha o versículo 1, o que é que diz? Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. A família Jessé e a família todinha foi descer para lá. Verso de número 2. A igreja pode ler? E ajuntou-se a ele e todo homem, e ele se fez chefe deles,
E eram como ele uns 400. Veja que equipe Davi, Deus colocou Davi no meio daquelas pessoas. Uma dificuldade muito grande. E Davi, nessa loucura de Saul, ele ainda matou 450, meu Deus, foi 250 sacerdotes. Porque um dos sacerdotes, ele deu a Davi a espada que matou Golias e deu comida e pão. Aí o rei achava que estava conspirando contra ele. Saiu matando sacerdotes, saiu fazendo muita coisa. Irmãos, isso é ciúme. Davi estava angustiado, porque um dos sacerdotes escapou e disse a Davi: Davi, tu não sabe, porque o pessoal te deu abrigo, te deu a espada, te deu comida. O rei chegou lá, invadiu e matou todo mundo. Isso angustiou muito Davi, porque tinha um tal de Doeg, que era um mau fofoqueiro. Ele viu Davi lá e foi fazer essa fofoca ao rei. É uma história, é um trama muito interessante, irmão, a história de Davi. Aí Davi, como era poeta, ele tinha um poeta, ele exprimia essa realidade, ele falava através de uma linguagem metafórica, vamos dizer assim, poética. E aqui esse Salmo 142, eu queria que os irmãos introduzissem essa mente. Davi sendo perseguido, Davi dentro de uma gruta, de uma caverna, e não era nada confortável. Um homem que seria o rei, mas ainda não. Ele já tinha sido ungido. Lembra da visita de Samuel para a casa de Jessé? Quem disse que o ungido de Deus não passa por perseguições, não passa por lutas, não passa por prova? Passa, mas passa, a gente não fica, a gente passa, e Deus dá vitória. Diga amém, igreja. Então aqui a gente vai ver, Davi, ele derrotou o gigante, está lá em 1 Samuel capítulo 17, a fama de Davi cresceu tanto entre os israelitas, e Saul ficou enciumado, com raiva de Davi, inveja, e consequentemente, Davi precisou fugir da presença do rei Saul e das suas tropas. E aqui ele vai dizer que os inimigos eram mais fortes do que ele, era rei que estava perseguindo ele. Então aqui, dentro do esquema geral desse salmo, o título desse salmo é um salmo de lamento pessoal, e nos informa que Davi o compôs quando estava na caverna. E ali de 1 Samuel 22 até 24 tem um contexto geral dessa história. Vamos para o salmo. Veja o primeiro versículo. Imagina agora Davi dentro dessa caverna, e ele agora churumingando, contando a Deus a história dele. E ele começa engrandecendo ao Senhor. Está aqui, 142:1. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Isso aqui é poesia hebraica. Aí repete a mesma ideia, mas o sentido é que Davi estava clamando por Deus. É preciso clamar. Se alguém aqui estiver na caverna, a gente vai ver caverna aqui como um símbolo de lutas, de dificuldade. Afinal, eu penso nesse mundo como uma grande caverna, cheio de grutas, viu? Cheio de perseguições, de armadilhas e de laço. E Davi, nesse momento, ele começa a clamar a Deus com a sua voz. A gente costuma muito, eu falei isso hoje à tarde, ora por mim, vai para a igreja, ora por mim, e a gente ora pelo irmão. Agora, sabia que Deus quer ouvir a sua voz? Com a minha voz, eu estou clamando ao Senhor. Com a minha voz, eu supliquei ao Senhor. Deus está com saudade da tua voz, de louvar, de cantar, de agradecer, de pedir oportunidade, de louvar em equipe, em grupo, na comunidade. Deus está com saudade. Deus está com saudade, muitas vezes estamos distantes. É um salmo de lamento individual. Não era um coro de pessoas que clamavam ao Senhor. Os endividados lá estavam revoltados, homens em aperto, mas Davi não. Davi, nesse momento, ele clamou ao Senhor. Não importa o tamanho do teu aperto, clame a Deus que Deus vai dar vitória a você. Eu me lembro ainda criança de uma música de Ziran Araújo. Há momentos tão difíceis, são momentos lindos e angustiantes. Ela fala, aí no final ela fala, clama a Deus e Ele te ouvirá, e tudo há de passar em tua vida. Clama a Deus, bênção virá, não desanime o Senhor. O Senhor proverá. Diz a teu irmão, se o Senhor proverá essa tua luta, Deus proverá. Agora clama a Deus. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te. Ei, vou anunciar a você coisas que você nem sabe ainda. A gente tem uma mania de achar que sabe, não sabe, mas Deus tem uma saída para você. Agora eu estou na caverna, pastor, e nesse salmo de lamento individual, Davi tributa a Deus, ele clama. Esse poema, o termo caverna se refere aqui, duas ocasiões aqui, o contexto histórico, mas foi nesse momento que Davi buscou a presença do Senhor. Davi tem razão.
No Salmo 46, primeiro diz: Deus é o nosso refúgio e é o socorro bem. No momento da tribulação, Deus está presente. Talvez você nem saiba, tem alguém atribulado do outro lado, mas Deus é socorro nessa tribulação e Ele vai ajudar. Eu tenho recebido a ajuda de Deus e Deus vai ajudar você também. E aqui a gente vê nesse salmo, esse contexto. E a época que foi escrito esse salmo, parecia que Davi estava só. Ele se sentia só. Vocês, eu não sei se você, parece uma coisa até estranha. No meio de uma multidão você se encontra só. Porque ninguém está nem aí contigo. Davi vai dizer isso aqui, vamos para o salmo. Ele diz assim: com a minha voz eu clamei. O versículo 2, a igreja bem forte comigo, vamos lá. Derramei, expule. Olha, irmãos, é assim que a gente tem que fazer. Quem lembra de um personagem que derramou a lágrima todinha num templo? Ana, né? Um deles, Ana. Não chorou, não. O sacerdote entendeu? Não, está embriagada. Mas ela, quando se derramou, Deus deu vitória. A igreja precisa se derramar diante do Deus vivo. E aquilo que eu e você não pode, Ele pode. E o teu clamor vai abrir o céu e Deus vai dar vitória. Agora é preciso clamar em vez de reclamar. É preciso clamar em vez de estar murmurando, colocando culpa em todo mundo, colocando culpa em papai e mamãe. Só faltava essa: papai e mamãe pagou um preço para te ver grande, e quando vê grande tu diz que é eles. Aí para o inferno, viu, irmão? Aí para o inferno, eu vou ser bem claro, porque a Bíblia diz: honra teu pai e a tua, para que teu dia se prolongue. A pessoa só vive reclamando em vez de agradecer. E aqui, meus irmãos, Davi, ele clamava ao Senhor. No versículo número 3, ele diz: quando o meu espírito estava angustiado, e em mim, então tu conheceste a minha vida, tu conheces a minha vereda, e no caminho em que eu andava, ocultaram o quê? Laço, armadilha. Às vezes você chega no seu trabalho, dá um bom dia e tal, aquela alegria toda, e tem alguém com malícia com você. Sabe disso ou não? Coloca armadilha, mas Deus quebra ela, toda armadilha. Às vezes é um vizinho, às vezes é alguém colocando armadilha. Mas lembra do Salmo 124? Armaram o laço, mas Deus quebrou o laço e nós escapamos, porque o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Diga assim: ainda hoje, mas digam mesmo, ainda hoje, Deus quebra laço. Se tinha um laço para tua filha, quebrou agora, porque Deus quebra laço. Para o teu filho, Deus quebra laço e dá vitória a seu povo. Então aqui diz que armaram armadilha para ele, no oculto, mas ele clamou. Veja como é que começa: eu clamei. Então está aqui, há uma ênfase significativa na natureza de Davi. Em vez de lamentar, ele clamou com a minha voz. E tem uma coisa, parece que na caverna ele gritou alto, viu? Você sabia que às vezes a gente tem que gritar alto, falar alto? E tem momento que fala alto mesmo, tem momento que fica que nem Ana, só mexendo nos lábios. Mas eu conheço na Bíblia gente que gritou. O cego, que cego para gritar. Lembra? Cala a boca, cego, que barulho. E o cego gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o cego gritando. A Bíblia tem de tudo, fala de todas as coisas. E pessoas em silêncio recebeu vitória. Aquele homem, 38 anos, sentado lá naquele tanque, não pediu nada. Jesus foi lá e disse: o que é que eu quero que eu te faça? Às vezes você não clama, Deus, misericórdia, vai lá e te cura. Mas às vezes é necessário clamar. Às vezes você corre e sobe numa árvore para ninguém te ver, mas Deus viu o teu esforço e te dá vitória e te salva, e salva a tua família também. Eu quero dizer algo para você, não sei se alguém já lhe disse: Deus está analisando você já faz tempo, ó. Deus está te analisando, a ignorância da gente, às vezes a insensibilidade da gente, o nosso comportamento, a nossa alegria de servir, o nosso desejo de acertar. Deus, Ele examina, pesa na balança. Quem sabia que Deus tem uma balança aqui? E se Ele achar em falta, ó, pesa na balança. Tu foste pesado na balança. Já disse isso para alguém. Diz até, a Bíblia diz, o amor que Deus tem um prumo. Alguém aqui já trabalhou com prumo, né? Trabalha com prumo. Eu botei um prumo no meu povo, misericórdia. E prumo, viu? Botou prumo. Deus coloca prumo. Deus, Ele observa a vida da gente. Sabe a nossa preguiça às vezes para fazer a obra dele. É desculpa, mas para fora do mundo é animadinho que só mosquito no pinto, sei lá. Um negócio que diz aí, animadinho que pinto no lixo. Já disseram que fica animado, né? Mas para fazer a obra de Deus é tanta má vontade. Eu já vi essa expressão. Minha avó dizia: fulano é animadinho que só pinto num lixo, sei lá.
Mas para fazer a obra de Deus é tanto. Eu não sei se vai, não. Parece que vai chover amanhã. Isso aí em Cristo tem poder, né, meu irmão? Queridos irmãos, Davi, ele cantava e orava, deixa eu ir embora, aqui do texto. Versículo número 4, ele diz no versículo 3 que ocultaram o laço. Versículo 4, a igreja leia comigo bem forte, vamos lá? Olhei para a minha direita e vi o laço, mas não havia quem me... Refúgio me faltou, e ninguém cuidou da minha alma. O apóstolo Paulo se sentiu assim, disse que na defesa dele ninguém estava lá, todo mundo sumiu, ninguém, vírgula, Jesus está. E Jesus dá vitória a você. Lembra da mensagem de domingo? Pode até uma mãe esquecer-se do filho que mama, que cria, mas eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. Estás gravado na palma da mão de Deus. Dá assim uma tapinha, que ele não se chateia. Você está na palma da mão de Deus. Fala aí com esse crente aí que está cochilando. Estás na palma da mão de Deus. Estás na palma da mão de Deus. A irmã está quase cochilando. Estás na palma da mão de Deus. Quem quer estar na palma da mão de Deus, diga amém, irmão. Eu também, amém, né? Quer dizer que está gravado na palma da mão de Deus. E Davi começou a clamar. Ninguém ajudava, às vezes acontece isso. A má vontade é triste, ninguém pode. Versículo 5, a igreja pode ler comigo? A ti, ó Senhor, foi que ele disse: tu és o meu, é a minha porção na terra. Davi disse: eu não tenho outro bem além de ti. Ele nem sabia que Deus estava preparando para ele até ele da caverna, para ele num palácio. Sabia que às vezes Deus tira você da caverna e mentira? E Deus, quando a gente está na caverna, tem gente que se acostuma a estar na caverna. Não sei como é isso, mas se acostuma. Tem alguém que diga assim: sai da caverna, vamos lá? Sai da caverna. A gente é acostumado. Elias, um profeta daquele, na caverna. Elias, o que é que tu fazes aí? Sai da caverna. Aí Deus, para animar ele, mandou um pãozinho, né? Você sabia que Deus manda um pãozinho para você amanhã? Tem certeza que você vai comer amanhã? Seu mãe ser vivo tem. Deus dá. Nunca faltou, não vai faltar não. Agora Ele quer que a gente faça alguma coisa. Deus está esperando uma reação tua. Tem gente que nem um versículo manda para suas irmãs nem seus irmãos. É triste de preguiça. Só aparece no dia que vai pregar. Aí se der uma oportunidade, aí aparece e prega. Parece um passarinho. Depois daquele dia, só Jesus sabe quando vai voltar. Prega não, é triste. Não bota nenhum dedinho assim quando o irmão prega. Agora quando chega o dia, é só o passarinho apareceu, ó. Depois dá um ninja. Sabe disso que é ninja, né? De hoje a 8, uma cebola lá para, sei lá. Mas então, irmão, vê bem. É muito sério essas coisas, a gente vê muita coisa. Tu és o meu refúgio, minha porção na terra de vida. Versículo 6 da igreja, lê bem forte, vamos lá? Atende o meu. Está muito fraco, vamos lá. Atende ao meu, porque eu estou como? Livra-me dos meus, porque são mais fortes do que eu. Menina, a cavalaria de Saul atrás dele, era tudo gente afobada. E Saul, ó, você sabe que Saul estava meio perturbado, né? Estava ou não estava perturbado? Matar sacerdote. Os próprios soldados dele não quiseram matar. Você lembra? Mandou os soldados, eu vou tocar em sacerdote, rapaz. Tem gente que o pessoal fala de pastor e começa a meter pau. Cuidado, te mete não. Os soldados de Saul não quiseram se meter não com sacerdote não. Aí tinha um fofoqueiro, alguém, leia que você vai entender. Aí foi e matou. Os sacerdotes vai pagar um preço miserável. Já pagou, né, no inferno. Mas veja o que é que está escrito aqui. Davi disse assim, olha, eles são mais fortes do que eu. Mas quem é mais forte de tudo é Deus. Agora fica de pé, irmão, vamos lá. Se anima um pouquinho, a gente está terminando. Versículo de número, agora isso é uma oração, viu? Você pode perder essa oportunidade, mas eu quero que o pessoal Desafio Jovem, todo mundo, faça essa oração comigo. Vamos ver o verso 7, é o último, vamos lá? Tira a minha alma, para que eu louve, o injusto pois tu me fizeste. Você sabia que quem está com a alma na prisão não louva, nem quer louvar, não quer cantar, não quer evangelizar, não quer ler Bíblia porque está preso? Está emaranhado com muita coisa, não tem alegria de nada. Topa qualquer parada, qualquer programação. Igreja, não. Louvar a Deus, eu não. Estou triste. Que tristeza do inferno é essa, irmão?
Tu é um salve em Jesus Cristo. Davi, tira-me dessa caverna que eu quero te louvar. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque ainda hoje o Senhor quebra laço, o Senhor tira da caverna, o Senhor dá alegria, o Senhor dá força ao teu ungido, ao teu povo, ó Pai, aqueles que confiam no teu nome, ó Pai. Obrigado a Deus porque Davi disse que vai dar um culto de gratidão e os justos vão rodeá-los, vão também agradecer com ele, ó Pai. Obrigado a Deus porque Davi, ele vai agradecer com alta voz. É aquele versículo que darei ao Senhor por tudo que ele tem feito. Eu tomarei o caso de salvação, anunciarei o nome do Senhor. Nos ajuda, ó Deus, como povo teu, a ter o coração mais grato a ti, mais consagrado, menos abusado, mais alegre, mais feliz em te servir, ó Pai, mais com disposição. Atenda esse clamor, atenda a nossa oração. E quem estiver na caverna, tira esse teu servo da caverna, tira essa serva da caverna, para que cante e não se cale, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito, esteja sobre a EBT, sobre todo Israel, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém? Bênção e paz, em nome de Jesus.